Olá, nono ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, certo? Então, na nossa aula de hoje, primeiramente eu quero agradecer aos e-mails que eu recebi com a atividade avaliativa do nono ano, certo? Só que a quantidade de e-mails que foram enviados foram poucos alunos fizeram atividade avaliativa. Então, eu vou estar colocando aí mais uma vez na agenda de vocês a atividade avaliativa com uma nova data para que as pessoas possam enviar os textos de vocês, certo? Agradeço aos que chegaram, né? Teve aluno que ajudou o outro no envio somente do e-mail, certo? Então, procura fazer o texto de vocês e enviar o texto de vocês, certo? Muito poucos alunos enviaram do nono ano. E lembrando que essa atividade é avaliativa, a atividade vale nota, beleza? Então, vou estar disponibilizando mais um período de data para vocês enviarem a atividade avaliativa. Mas, na aula de hoje, nós iremos fazer a correção da nossa atividade, beleza? Então, na aula passada, nós vimos, né, aqui a parte da entrevista, que, no caso, nós tivemos uma entrevista, né, o texto daqui é justamente um trecho da entrevista concedida ao site Amazon pela a escritora, né, a J.K. Rowling, que é justamente na época que ela escreveu a série do Harry Potter. Então, a gente já está vendo essa partezinha do Harry Potter há mais tempo, né? A gente viu a biografia da entrevistada e agora a gente tem uma entrevista dela, certo? Então, nós temos aqui, né, o título da entrevista, como eu falei a vocês, a magia, mistério e mutilação, em entrevista com J.K. Rowling, Amazon.com, início de primavera de 1999, que é justamente a data da entrevista. Aí, no primeiro parágrafo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as informações sobre a entrevistada. Nós vimos nos nossos slides que o primeiro parágrafo de uma entrevista é a apresentação de quem eu estou entrevistando. Então, vamos lá. Divorciada, vivendo de assistência pública, em um pequeno apartamento, com sua filha, bebê, Rowling escreveu Harry Potter e a Pedra Filosofal em momentos roubados em uma mesa de café. Né? Então, vejam que o nome aqui do Harry Potter e a Pedra Filosofal está com um nome diferente, uma letra diferente, porque nós temos o título do texto. Felizmente, Harry Potter a resgatou. Na entrevista, na Amazon, Rowling discute o nascimento de um nosso herói, o hotel onde nasceu, né? E com ela deve ter sido um pouco como Hermione quando ela tinha 11 anos. Então, ela faz uma comparação da vida dela com a personagem, né? Então, a gente vai ver uma mistura disso aqui. Aqui na nossa entrevista, nós temos o nome de quem vai fazer a pergunta e a resposta com o do entrevistado, certo? A nossa entrevista, a gente vai ter só o nome deles em negrito, mas vocês podem encontrar a pergunta em negrito e a resposta não, certo? Mas aqui eles seguem a nossa entrevista, dando o nome de quem pergunta e quem responde em toda a entrevista. Então, vamos lá. Então, aqui, né, como a gente viu, nós vamos ver no caso aqui, a Amazon perguntando. Você queria ser uma autora quando você era mais jovem? Aí ela responde, sim, eu queria ser uma autora. Pelo que eu me lembro, né? Inglês sempre foi minha matéria favorita na escola. Então, por que eu fui em frente para me graduar em francês? É algo que ninguém adivinhou. Aí depois vão perguntar, com quantos anos você começou a escrever e qual foi o seu primeiro livro? Eu escrevi minha primeira história inteira quando eu tinha mais ou menos 6 anos. Era sobre um coelho chamado Coelho, muito imaginativa. Eu tenho escrito desde então. Então, gente, a gente vai ver aqui que a escritora, desde os 6 anos, ela escreve. E eu acredito que muitos de vocês também, né, têm esse hábito de escrever e deixar tudo engavetado. Que eu sei bem que tem gente que escreve, né? Tanto porque quando a gente pergunta, eu peço para vocês um artigo de opinião, tem textos enormes dando a opinião de vocês, né? Então, deve ter gente que deve ter texto aí guardado. Aí depois pergunta, por que você escolheu ser autora? Se alguém me pedisse a minha receita para a felicidade, o primeiro passo seria descobrir o que você mais gosta de fazer no mundo. E o segundo passo seria descobrir alguém que lhe pague para fazer isso.
Eu me considero muito sortuda, de fato, de conseguir me sustentar escrevendo. Realmente, é muito difícil hoje no mundo a gente ter pessoas que vivem somente dessa produção de textos, né? Então, ela foi sortuda porque o texto foi um sucesso e ela consegue viver do texto, beleza? De onde vieram as ideias para o livro Harry Potter? Eu não tenho ideia de onde as ideias vêm e eu espero nunca descobrir. Acabaria com a excitação para mim. Se fosse porque eu simplesmente tenho uma engraçada dobrinha na superfície do meu cérebro que me faz pensar em plataformas de trem invisíveis. Ou seja, ela consegue parar a parte do imaginário, da fantasia de uma forma bem fácil, né? Como vão surgir os nomes dos seus personagens? Eu inventei alguns nomes dos livros do Harry Potter, mas eu também coleciono nomes estranhos e os pego de santos medievais, de mapas, de dicionários, de pantas, de memórias de guerra e de pessoas que eu conheci. Então, o conhecimento dela realmente é grande, ela deve ler muito, por isso ela tem geralmente esses nomes dos personagens. Se vocês perceberem, são os personagens com nomes bem estranhos, né? Então, é porque ela realmente coleciona esses nomes para utilizar nos textos dela, certo? Então, vamos aqui olhar a nossa atividade, certo? Primeira questão. Logo abaixo no título, há um texto escrito pelos jornalistas, pelo jornalista que entrevistou o Rowling. De informações são apresentadas nesse texto, né? Então, nesse texto, o jornalista adianta alguns temas que serão tratados na entrevista e também apresenta um breve resumo da história da trajetória da autora na criação de sua obra principal. Ou seja, o primeiro parágrafo é a apresentação da entrevistada. Quando questionada sobre o que se desejou desde pequena ser escritora, qual foi a resposta dela, né? Ela revelou que sempre desejou ser escritora e que sua matéria favorita na escola era o inglês, né? Então, por isso, aí o texto. Segundo a entrevistada, qual é a receita para a felicidade? E no caso, outra pergunta, ela a conseguiu? Segundo a autora, para a pessoa ser feliz, precisa descobrir o que mais gosta de fazer no mundo e depois encontrar alguém que pague para ela fazer isso. Então, ela sempre gostou de escrever. E ela encontrou alguém, que no caso as editoras, que pagam a ela para escrever o livro. Então, ela está sendo paga para fazer algo que ela gosta. Então, na vida, gente, principalmente vocês que estão indo no ano, vocês estão com a visão já no futuro de ter uma profissão, tanto porque vocês vão já entrar no ensino médio. Então, qual é o curso que eu devo escolher lá no meu vestibular? Eu posso começar a pensar agora? Posso. Então, eu tenho que procurar fazer algo que me dê prazer em fazer, para depois que eu conquistar o meu diploma, eu conseguir minha profissão, eu realmente estar executando a minha profissão e sendo feliz por estar nela, né? Então, é essa a ideia que ela quer dar para a gente, né? Que ela está fazendo algo que gosta e encontrou alguém que pague a ela por fazer isso. É a mesma coisa no futuro, né? Vocês vão estar trabalhando em algo que gostam. Quando a gente trabalha ou faz algo que a gente gosta, a gente faz com mais prazer. E as reclamações elas vão ser poucas e o trabalho vai ser bem feito. Voltando à questão. E ela conseguiu, foi o que aconteceu com Rowling, que ela se considera muito sortuda. Ela realmente conseguiu fazer o que ela tanto gostaria de fazer. Quarta questão. Como a autora explica o processo de criação dos nomes dos seus personagens? Ela explica de alguns nomes foram inventados por ela, mas outros ela se inspirou em nomes de santos medievais, mapas, dicionários, plantas, memórias de guerra e de pessoas que conheceu, como a gente viu no finalzinho da entrevista. Quinta questão. Aí vamos ver o que ele pede. Você concorda com a afirmação da autora de que receita para a felicidade é fazer o que se gosta? Você acha que a maioria das pessoas é feliz com o trabalho que exerce? O que você acha que a maioria das pessoas leva em conta na hora de decidir sua futura profissão? Então aí são perguntas, né, que são feitas em relação a isso. De você escolher essa profissão em busca da felicidade, certo? Então, preste atenção às perguntas e dê aí a resposta, porque a resposta ela é pessoal, beleza? Aqui no nosso material nós vamos ter a nossa proposta de produção, beleza? Então vamos lá ver o que está trazendo a nossa proposta, beleza? Então vamos lá.
Então, gente, na nossa proposta de produção, ele vai se pedir o seguinte: escolha alguém para entrevistar. Você pode aproveitar o assunto levantado na última questão sobre o texto lido e entrevistar uma pessoa a fim de descobrir detalhes da vida profissional dela, se ela é ou não feliz com o trabalho que realiza. Então, gente, vocês vão escolher alguma pessoa, né, do seu convívio, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, né, e fazer essas perguntas sobre a vida profissional dela. Vocês podem até mesmo pegar aqui, ó, a última questão. Você perguntar, né, como assim, a felicidade é fazer o que se gosta? Outra pergunta que vocês podem fazer: você, né, no caso, é feliz no trabalho que você exerce, né? Você leva em conta na hora de decidir, né? O que você levou em conta na hora de decidir a sua profissão, né? Então são perguntas que você não pode fazer a essa pessoa, ok? Então vamos lá, ó. Primeiramente, como a gente viu, a entrevista ela tem um título e o primeiro parágrafo é você apresentar o entrevistado. Então você vai dizer o nome da pessoa, dizer qual é a profissão, né, dela, e com base nisso aí, nos dados que ela passar, você vai começar a fazer a pergunta, porque você vai perguntar em cima da profissão que ela exerce, certo? Então, para ajudá-lo, né, ele vai dizer: escolha alguém que já atue numa profissão específica há algum tempo. Pode ser um tio, um primo mais velho, um amigo da família, uma pessoa, mesmo seus pais. Então, vocês podem pegar qualquer pessoa, né? Por exemplo, se você tem uma irmã que é enfermeira, se você tem um primo que é médico, alguém que é engenheiro, um advogado, né? Qualquer profissão que a pessoa for formada em algo, né, e já exerce essa profissão. Então, você vai fazer esses tipos de pergunta, né? Qual é a profissão? Como foi que a pessoa escolheu esta profissão? Né? Se essa pessoa é formada, se ela é graduada, qual o tempo que ela estudou para exercer aquela profissão, se ela é feliz na profissão que ela exerce, certo? Há quanto tempo ela está nessa profissão, onde ela atua, né? Onde ela trabalha, se ela é feliz pelo trabalho que ela realiza, ok? São perguntas que vocês poderão fazer a essas pessoas. Elabore perguntas, né, no caso como essas que eu disse a vocês, que visam descobrir os motivos que levaram a pessoa a escolher a profissão, né? Como é a rotina dela, vocês também podem perguntar. Se ela já pensou em mudar em profissão, é outra pergunta. Do que ela mais gosta e menos gosta naquilo que ela faz, é outra pergunta, né? Então, já dei aqui vários exemplos de perguntas a vocês. Grave a entrevista e depois faça a transcrição para a escrita, apresentando as formalidades da escrita. Então, no caso aqui, para facilitar para vocês, vocês perguntem à pessoa, né, e já vai colocando aí, anotando bem rápido no papel, e depois vocês organizam as perguntas com as respostas, que é o que vocês vão fazer no caderno, certo? Crie um título para a sua entrevista. Faça um texto introdutório apresentando o entrevistado, no caso, o nome, local e a data de nascimento, a profissão da pessoa, né? E entregue essa versão escrita ao professor. No caso, como vocês não tem como vocês me entregarem, vocês vão deixar no caderno de vocês, beleza? Vocês podem tomar como base o texto da entrevista, né? Que foi colocado aqui no material de vocês, vocês terem a base de vocês. Vocês podem fazer do mesmo jeito aqui, colocar um título, o primeiro parágrafo falar sobre a pessoa, né? E colocar o nome de vocês, que é o nome quem está fazendo a pergunta, colocar a pergunta e na resposta você vai colocar o nome da pessoa que você entrevistou e colocar a resposta dela. Vocês podem fazer o modelo que está aqui, gente. É bem fácil, é só seguir o passo a passo do material, beleza? Então, a entrevista de vocês vão fazer aí e deixar no caderno para quando a gente voltar eu dar o visto da atividade de vocês, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Preste atenção no que as instruções que a apostila está dando para a produção da atividade de vocês, certo? Façam uma entrevista bem variada, espero ver aí uma variedade bem grande de profissões, né? Que vão ser entrevistados, ok? Colocados na atividade de vocês. E até a próxima.